Não vale nada as promessas? Porque você leva a sério as promessas. Ou você não faz promessa quando você está em campanha? Não, claro, você faz compromisso, né? Você fala, ó, eu vou apresentar o projeto tal, Ah, tá. vou lutar para que ele seja aprovado. Se eu falo pro cara, eu vou aprovar, eu não tenho como Você comprometer está isso. mentindo. Não tô mentindo, eu não É, tenho não como comprometer depende de isso. você. É. Não depende só de mim. Se eu prometo pro cara, eu vou inaugurar um hospital aqui, aí eu tô mentindo. Porque não é minha função. Eu faço lei. E tem muito deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador que se elege com esse tipo de promessa. A maior parte se É? elege com esse tipo de promessa. Vou pavimentar essa rua, vou entregar uma creche, uma escola, um hospital. Ele não é capaz de entregar isso. Nem ajudar? Não, ele pode pressionar o executivo a fazer, ou ele pode vender o voto dele em troca de obra no reduto eleitoral dele, que é o que a maior parte dos deputados fazem. Caramba, cara. É mesmo? E assim, A maior parte. Você, quando você tá votando num cara que tá dizendo que vai inaugurar tal coisa na sua cidade, você tá votando num legislador vendido. Você tá votando num cara que vai ser só um puxadinho do governador, do prefeito, do presidente da república pra inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. E tem uma parcela grande lá A maioria É esmagadora. Eu diria 70, 75% é eleito com obra. Caramba, cara. Por isso que pode negociar o voto. Eu, por exemplo, eu posso negociar o meu voto em alguma pauta? Não. Porque o meu eleitor, ele me cobra do que eu voto. Porque a minha campanha foi Ele tá baseada atento, em né? proposta. Não é baseado em, você inaugurou uma escola aqui e não interessa como você vai votar. Entendeu? Então ele consegue fazer essa negociação. E é assim que se dá a negociação em Brasília. É o cara, pô, eu voto a favor da sua reforma da Previdência. O que você pensa sobre a reforma da Previdência? Eu sei que tem que fazer. Você vai votar a favor? Depende. O que você vai me dar? Você vai me dar um hospital na cidade que eu fui eleito? Você vai pavimentar a rua da cidade que eu fui eleito? Que pena, né, Por cara? quê? Porque o eleitor do cara vota nele porque ele entrega a obra. E se ele entregar a obra, ele tá garantido depois de novo. Fala, ó, eu prometi, eu fiz. E tal. Exatamente. Mas não é, na prática não é função dele, não. Mas vamos colocar as funções, então, que você tem lá. O que você faz? Cara, as tuas principais funções, né? Vamos do genérico para ir para o Tá. específico. Legislar e fiscalizar o executivo. Né? Então, função do poder legislativo de maneira geral. Vereador, deputado federal, deputado estadual e senador é fazer lei, principalmente fazer lei, mas também fiscalizar o poder executivo. Abrir CPI, pedir documento, ver se a licitação tá tudo certo, se o dinheiro tá chegando na ponta, se não tá chegando, para onde que o dinheiro tá indo. Essa é a função do deputado. Não é inaugurar obra, não é, consegui uma fila, consegue uma fila na creche lá para minha filha, né, uma vaga na fila. Se o cara conseguir é porque ele é ladrão, porque ele tá usando o poder dele para furar fila. Isso não é função de deputado. Aliás, nem do executivo que ninguém tem que furar fila de nada. É né? claro. Consegui hospital, consegui vaga no hospital. Não é função de legislador fazer isso. Mas o vereador não vai lá pavimentar a rua, colocar lombada. Não, isso é o prefeito. Né? O vereador tá lá para fazer as leis que vão ditar a cidade, para falar do plano diretor da cidade, então onde fica comércio, onde é que fica indústria, onde é que fica residência. Isso é função de legislador. Agora, inaugurar coisas, né? O executivo chama executivo porque ele executa, né? Porque ele faz obra, porque ele constrói, né? Porque ele faz hospital, faz viaduto, faz rodovia. O deputado não, ele tá lá para fazer legislação. Aí, uma vez lá dentro, cada deputado se especializa, né, numa área que tem mais afinidade, porque lá dentro você precisa votar sobre tudo, né? Claro, todas as matérias de interesse do país. Então, lá eu já precisei votar desde remuneração de servidor de estatal de trem até pagamento por preservação de floresta amazônica. Então, desde de remuneração de servidor até legislação ambiental, você precisa entender de tudo um pouco. E você tem gente que te ajuda nisso. É isso que eu ia falar. Né? Não é impossível você entender de tudo. Você não consegue se aprofundar em todos os temas, né? Mas você tem gente que te ajuda, né? Os assessores te ajudam a entender mais ou menos cada matéria. Só que aí, isso que eu costumo dizer? Todo deputado precisa ser meio clínico geral, precisa entender meio de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma especialidade também. Então, você tem várias comissões na Câmara, que é onde você passa a maior parte do tempo. E as pessoas não sabem disso, é curioso. Que a maior parte do tempo o deputado não passa lá no plenário com os 513. Ele passa numa comissão menor, com 40, 50, que é uma comissão temática que a gente chama. Comissão de Saúde, de Educação, de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação. Tipo grupo de escola, que reúne em grupos menores para estudar alguma coisa. Exatamente, que é onde se reúne. Então, os deputados mais ligados ao direito ficam na Comissão de Constituição e Justiça, mais ligados à economia, ao orçamento, a finanças e tributação, mais ligados à saúde. Tem muito deputado médico, fica lá na Comissão de Saúde, deputado engenheiro, Comissão de Viação e Transportes. Então, o cara tem uma especialidade que, quando uma matéria
da especialidade dele ganha relevância nacional, ele se destaca lá dentro. Né? É o momento em que ele brilha. Né? Que cada um tem digamos assim, um momento que aparece a pauta daquele cara. Eu lembro, por exemplo, na legislatura passada, tinha uma deputada chamada Keiko Ota, que é uma deputada aqui de São Paulo, que construiu toda a sua carreira, a sua causa política, né, defendendo a redução da maioridade penal, porque o filho dela morreu, né, vítima acho que de um assalto. Quando foi aprovada a redução da maioridade penal da Câmara, foi o momento de maior destaque, né, do mandato dela, porque foi quando, vamos discutir maioridade penal? Vamos discutir. Quem que a gente precisa chamar aqui dentro da Câmara? É que Ota, que lutou por isso a vida inteira dela. Então, é mais ou menos isso. Né? Vamos agora mudar a legislação ambiental? Vamos chamar o cara, o deputado ambientalista que tem essa discussão. Vamos mudar a lei de agronegócio? Vamos chamar os deputados da bancada ruralista que entendem disso. Então, você precisa entender de tudo um pouco. Mas para você ser respeitado e considerado relevante lá dentro, você precisa se especializar numa área para as pessoas te terem como referência. Eu, por exemplo, me consulto muito em pautas de saúde com um colega meu lá, que é o Dr. Zacarias. O Zacarias é um médico, né, o deputado por Goiás, que foi o primeiro cara a fazer uma cirurgia de separar irmãos siameses. Então, são os gêmeos que nascem juntos, né, com o braço grudado, com a cabeça grudada. Até com a cabeça grudada. E ele é um cirurgião que, indicado ao Nobel até, que se elegeu deputado e que foi o primeiro no Brasil a conseguir fazer essa cirurgia. Até hoje ele viaja o Brasil todo fazendo cirurgia quando nasce esse tipo de caso. Ele é minha referência do cara da saúde. Pra mim é o cara top de saúde da Câmara, mesmo porque ele tem o cara inventou um método próprio brasileiro de separar irmãos siameses. Então, é mais ou menos assim, tipo, você ganha um poder lá dentro quando você se torna respeitado por determinada área, por determinado setor que você se especializa, né? E esse lance, por que toda vez que alguém vai classificar um deputado, fica vendo quantas leis ele propôs, ou quantas... Isso aí é a maior baboseira, né? Porque isso é baboseira. Aí fica esse monte de lei babaca Exatamente. Deve ter umas leis tão absurdas que a gente nem sabe, né? Sim, exatamente. Que são propostas e que passaram. Quando você trata o legislativo como usina de lei, você está pedindo para diminuir a qualidade. Você tá pedindo pros caras... Porque você vê a Constituição americana, cara, não muda e tá lá, né? Exatamente. Se tá bom, não precisa mudar. É muito enxuto, né? E funciona. E a nossa é gigantesca e não funciona. Vai abrindo... como chama essas coisinhas que você vai abrindo? Emenda. Emenda. Cada vez mais... A palavra é perfeita, né? Emenda. É uma emenda. Então quer dizer que você tá remendando uma coisa que não tá boa. Ou que deveria tá boa. Não, e você vê... Por exemplo, outro dia eu tava conversando com o embaixador do Japão aqui no Brasil, né? Olha o papo do cara, né? A gente tava conversando com o Vivi Fernandes ontem, ele tava conversando com um embaixador. Olha a diferença. Não desmerecendo a Vivi, mas a gente conversa com gente comum aqui, né? O Patrick Maia com o... Cara, eu queria ter uns papos. Eu estava conversando com o embaixador do Canadá ontem. Inclusive, você podia indicar. Podia indicar, inclusive, pra gente. Posso, eu acho que ele toparia 100%. É um cara... Inclusive, e você fala, né? A gente conversa com gente comum aqui. Essa é uma pessoa... Eu sou caipira, né? Nasci em Salto. Fui criado, que é uma cidade de menos de 100 mil habitantes. Fui criado em Indaiatuba. Indaiatuba? Tá ligado que os Piologos são de lá. Lógico. Orgulho cidade maravilhosa. Orgulho da cidade, irmãos Piologos. Cara, os dois mesmo? orgulhos. Orgulho da cidade. Orgulho da cidade. Olha como essa cidade está mal. Orgulho da cidade dos Piologos? Lógico, pô. Vai ter uma estátua dele. É a estátua dele, um de ponta cabeça e outra... Talento da cidade. Os dois orgulhos da cidade. Mas eles são muito conhecidos lá, né? Os irmãos Piologo e a Honda. São as duas. São os dois orgulhos da cidade. Mas, cara, isso aí é de lá, a galera conhece mesmo, né? Claro, orgulho. Da Indaiatuba pro mundo. Lógico. Ainda mais aqui que a gente tá na região da Grande Indaiatuba, aqui onde você mora, né? Mais ou menos aqui no bairro de Indaiatuba, São Paulo. O Thiago Ventura vai morar agora lá também. Ah, é? Caralho. Pegou um casão lá, uma mansão lá, rapaz. Ai, sim. Porque tem umas mansões lá, não tem? Tem uns condomínios lá. Tem até com campo de golfe, tem com... Nossa, campo de golfe aí eu acho que eu exagerei, né? Campo de golfe precisa ser muito... Da quadra de tênis, eu não sei. Já é mais ou menos rico. Campo de golfe não dá pra ter dedo. Campo de golfe é realmente... Mas eu sou de lá, e eu sempre vi, né? Porque você tava falando desse negócio de... fala com gente normal e tal. Eu sempre vi como um negócio... Brasília, né? Um negócio muito distante, né? Porra, um deputado, um senador, né? O presidente da república, um ministro de estado. Eu falo, caralho, o Jornal Nacional...
Porra, a Folha de São Paulo. Caralho, um jornal que assim, pelo amor de Deus, eu tô lá vendo a Tribuna de Indaiá. Não tô vendo. Cara, o máximo que eu vou conseguir. Quando aparecia na coluna social da Tribuna de Indaiá, eu já era caralho, pô, tô famoso pra caralho. Aí quando você. Mas você aparecia por quê? Aí, o quê? O que você aparecia na tribuna? O que Não, que você eu nunca fez? apareci, tudo Ah, bem. tá. Eu Pensei que tô você... falando, tipo, era tipo. Entendi. Era um negócio. Aí o. Quando chega lá em Brasília, você vê que, cara, é todo mundo gente. No final das contas, é todo mundo gente comum, cara. É ministro de Estado peida, vai pro banheiro. claro, claro. Cara, olha só, que. Mas não esquece a história do embaixador do Eu Japão vou depois, contar, tá? tá em suspenso. Então, Tá. eu tô fazendo um travessão É. longo aqui. Olha como eu conheci o Marcos Pontes. O Marcos Pontes tem um Um astronauta brasileiro. astronauta ministro da tecnologia. Outro, hein? Outro que pode vir. É, Passa ele- o tem contato. contato? Passa tem, contato. cara, que político que você quiser, eu passo tudo pra você. De Porra. esquerda, de direita, de diagonal, bolsonarista, eu passo tudo pra você. Isso Legal, aí, legal. pode- Olha como eu conheci o Marcos Pontes. Cara, tem ainda era o governo Temer, né? O Bolsonaro já tinha ganhado, mas estava na transição. Na transição, eles ficavam lá no CCBB, que é um centro cultural do Banco do Brasil, que eles emprestaram pro governo Bolsonaro fazer a transição. Tá. Eu tava mijando, tava no mictório lá, tava beleza. Aí, de repente, eu escuto um ô! Do meu lado. Tinha um cara mijando do meu lado. Aí ele, ô! Aí eu olhei pro lado e eu, ô! Marcos Pontes? Aí, ô, Kim? Eu, ô, tudo bem? Prazer, ministro. E os dois mijando. Mano, é gente. Terno e gravata. No final, é o terno e gravata. Cara, que E os dois Eu tentando imaginar, né? Tinha pelo menos um negocinho aqui pra não ver o... Não, tinha. tá. Eu não cheguei a ver o foguete. É isso que eu ia ali. falar, você não viu o foguete do nosso astronauta, não, né? Mas, tipo, assim, é gente no final das contas. Claro que é, cara. É gente que se convence, é gente que... Porque às vezes as pessoas têm na cabeça de, tipo, porra, o deputado federal deve tomar uma decisão que ele consulta seres místicos, né, a alta cúpula da república. Às vezes o cara pediu conselho pra mulher. Como é que eu voto nisso aqui? Vai na orelhada, às vezes, né? No feeling. É muito mais humano do que as pessoas pensam. É muito mais... no final das contas, é tudo gente. Cara, se É o pessoal tudo pensasse gente. isso para os cargos executivos também, né? Exatamente. Parar de colocar no altar, falar, cara, o cara é um cara normal, No velho. final das Poderia contas, ser você lá, velho. Exato, no final das contas é tudo gente, velho. É igual um síndico de prédio, cara. O que é o síndico de prédio? É alguém escolhido para ser síndico de prédio, só isso. É exatamente O cara não é o isso. melhor do prédio, É entendeu? exatamente isso, exatamente isso. É um cara que tem saco, normalmente, né? Não que é? tem pa- Normalmente que ninguém quer fazer isso daí. Deputado também. Que é a mesma, pra mim, É a mesma coisa. deputado. Quem que tem saco É pra um ficar negócio lendo que as não tem coisas, saco. encheção de saco e tal? Né? É isso mesmo. Mas eu discordo Sobre. sobre isso que ele falou, que é gente como a gente. Por quê? Porque o poder que essas pessoas têm... Tem que trocar esse seu microfone que fica muito... Sabia? Eu vou pegar outro lá depois. Lá tem... Colocar fica... assim, ó, de lado. hein? Tá. Porque o poder que essas pessoas têm influenciam a vida de milhares de outras pessoas Não, com claro. uma única decisão. Claro, não, isso com Então, certeza. Não, mas você não entendeu. São coisas diferentes. Eu tô falando... É a mesma coisa do você falar que um padre é gente como a gente. Ele tem um poder naquela comunidade. Não, Mas sei... é diferente. não, mas ele peida também. O que ele tá falando é isso. Ele Não, peida. mas não importa. A questão é como a vida de uma pessoa se sobrepõe sobre a vida das outras. Não, o cara tem um poder sobre a vida das outras pessoas. Isso, Mas ele pode ser ninguém tirado. nega isso. Ele pode ser Mas tirado. ninguém nega isso. Mas o que eu tô falando é que às vezes as pessoas acham que elas nem imaginam como as decisões da alta cúpula do poder são tomadas, porque elas são tomadas por gente tão diferente, por uma casta de pessoas tão distante Escolhidas. que era o que eu pensava lá em Dayatuba, né? Puta, é um negócio que eu não tenho a menor ideia de como é feito. E não é tão assim, entendeu? O que eu tô falando é do processo decisório dentro da cabeça do cara. Não vai pela sua visão e a nossa visão hoje em dia que já mudou. Antigamente eu tinha também essa visão, cara. Hoje em dia eu não tenho porque eu conheço algumas pessoas que são. Por exemplo, você, outras pessoas são acessíveis. Mas antigamente tinha meio essa coisa. Caralho, são os caras que estão lá em Brasília, que decidem e não sei o quê. E falam, não, e são pessoas, Aí você cara. fala, pô, mas não tem uns caras que se acham assim e tal? Lógico que tem. Claro tem que pra tem. caralho. Por quê? Primeiro porque é o cara que... quando o próprio cara tá no poder e ele acredita que é um negócio... né? Que é um negócio meio místico, que do nada ele tá com cargo, ele ganha. Tem uns caras que você vê que ganham poder e já, na hora já... Caralho, o cara já tá... Tem um carro, tem nariz uma empinado, sala, tem isso aqui. E que
é cercado de pessoas que têm essa mentalidade de que, puta, o cara é um... passa aí, deputado. O cara... eu aprendi... Quando eu ganhei a eleição, eu não conseguia mais abrir uma porta. Sério? Eu não conseguia mais nesse abrir uma nível porta. lá? Eu não conseguia mais abrir uma porta. O cara, não, por favor. Cara, gostei disso, cara. Caralho, velho. Aqui eu tenho que lavar os copos, tenho que encher a exatamente. garrafa. Eu O Ale não vou, faz nada tipo, aqui pra mim. eu vou, tipo... Você tem que abrir a porta pra mim, velho. Olha só, Tô abrindo teve um todas dia... as portas. Teve- Da sua mente. Teve um dia que eu tava tomando um café lá com outro deputado e aí eu queria pegar mais café, aí eu falei, e assim, a máquina de café tava do meu lado, assim, eu precisava fazer isso. Aí eu falei, não, vou pegar mais aqui então, né? Aí ele, não, pelo amor de Deus. Ô, Neide! Tirou uma mulher do outro lado da sala, a mulher veio pra vir aqui pegar, levantar e eu falei, caralho, velho, tava do meu lado. Que pensamento mais escroto, tipo, né? E tem, por isso que eu tô falando assim, é gente como a gente e gente como a gente também é escrota, porque tem gente que não tem poder e que é escrota e quando chega no poder continua escrota, ué, é a mesma Só coisa. potencializa, né? Exatamente, o cara só ficou mais... Dá poder pra esse pessoal. Exatamente.